E aí otakus do meu Brasil, mais um vídeo do canal. E dessa vez será um vídeo do volume 10 de Overlord. Então se você não quer spoiler, porque ainda não viu o último episódio da terceira temporada do anime, te aconselho a esperar e voltar aqui depois de assistir, já que os acontecimentos nesse vídeo ocorrerá após a terceira temporada ok? Mas gostaria de avisar que mudei minha forma de vídeo. Ao invés de um vídeo só, estarei dividindo o volume em duas partes, para poder me focar melhor nos acontecimentos e não ter problemas quando eu for upar o vídeo, já que a internet que uso não é tão boa. Então sem mais delongas e vamos para o vídeo. A história começa com Albedo nos aposentos de Ainsi em Nazarick, enquanto planejava as novas políticas necessárias para serem implementadas no reino, mas ela não conseguia entender o motivo de seu mestre com a fundação dele. A história então corta para Ainz deitado em sua cama, trazida de Nazarick para seus novos aposentos no reino. Ele estava impressionado com a força de vontade da empregada que havia sido designada para cuidar dele por um dia. Ela havia passado a noite inteira concentrada observando-o. Mas ignorando esse fato, ele sentia falta da fragrância que sempre sentia em sua cama. Que nós sabemos muito bem como era produzida. A manhã havia chegado e com isso o turno da empregada havia terminado. Assim o turno da próxima empregada designada começou e ela rapidamente havia chegado aos aposentos de Ainz. Ele se levantou e foi mudar sua roupa, e deixou a escolha para a empregada regular designada, que fez questão de escolher uma roupa extremamente exagerada. Com tudo finalizado, ele saiu dos seus aposentos e foi para seu escritório, onde recebeu a visita de Albedo e os Elderlich criados pelo Ainz e designados na função de administração do reino. Eles tiveram uma pequena reunião, em que Ainz tentou usar suas ideias de forma anônima para ver se passaria, mas foi fortemente recusado por Albedo. Mas lembrando, eles não sabiam que era uma ideia do próprio Ainz. Enquanto a reunião prosseguia, Aura e Maré entram na sala e logo se iniciou um conflito, porque Aura e Maré sentaram-se sobre o fêmur direito e esquerdo de Ainz, o que causou inveja em Albedo, que também queria sentar-se. Mas depois de conversar um pouco com as duas crianças da Arquelfos, Ainz cedeu e permitiu Albedo sentar no lugar de Maré, mas por estar tão próximo dela, ele pôde sentir sua fragrância, que era familiar, mas não conseguia lembrar onde havia sentido antes. Com isso o embate entre Albedo e Aura tornou-se acirrado, já que elas estavam basicamente brigando pela atenção do Ainz. Então meus compatriotas que pensam em ter um harém, saiba que não é um mar de rosas que você imagina. Após esses acontecimentos, o tópico voltou à reunião, além é claro do fato de Albedo ser escolhida para a função de embaixadora do reino do rei bruxo, para visitar o reino de Reestize, além das funções de Albedo terem sido temporariamente entregues ao ator de Pandora. E para que suspeitas não fossem levantadas, pelo fato do ator de Pandora estar ocupando o lugar de Ainz como aventureiro Momon, Albedo planejou fazer o aventureiro Momon aceitar uma missão de reconhecimento no exterior. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas dá para entender. Terminado a reunião, Ainz se retirou e foi visitar o ator de Pandora. No caminho havia encontrado Ramuske dormindo com seu companheiro de treinamento Deskriget ao seu lado, nos estábulos da casa de hóspedes do Momon. Depois de uma pequena conversa, onde Ainz descobriu que a origem do nome Grande Sábio da Floresta havia sido dado por um guerreiro que havia entrado nos domínios de Ramuske e que por ter sido deixado vivo, provavelmente exagerou os fatos sobre ele, mas deixando isso de lado, Ainz continuou seu plano original, de se encontrar com o ator de Pandora e com isso seguiu em frente. Chegando na casa, Ainz se encontrou com o ator de Pandora no quarto de hóspedes, e então começaram a conversar. Ainz pergunta para o ator de Pandora se tudo está correndo bem, e ele responde que não há problema, mas pessoalmente tem sofrido muito, por não poder estar na sala do tesouro, cumprindo com seu dever, já que protegê-la e cuidar dos tesouros é sua razão de existência. Tudo porque Ainz havia esquecido de permitir a entrada dele na tesouraria, após ele ter recebido a função de se passar pelo Momon. Com a permissão do Ainz concedida, além de permitir que ele cuide dos itens e armaduras dos Seres Supremos, Ainz expressou sua gratidão pelo trabalho duro que ele tem exercido, e até o comparou com seu próprio filho, e lhe disse que o ator de Pandora deveria mostrar-lhe os lados que ele não havia planejado, como uma forma de mostrar seu crescimento. Mas antes de sair, Ainz pediu para que o ator de Pandora guardasse segredo sobre a conversa, para que os outros em Nazarick não pensassem que ele estava privilegiando apenas um de seus subordinados. Mas a verdade é que era muito vergonhoso para as outras pessoas saberem. Pois até mesmo Fifth, a empregada regular designada, estava enxugando os olhos de emoção. Após terminar a conversa, Ainz foi passear já que não tinha nada para fazer. E para escoltá-lo, Ainz invocou 6 anjos porteiro querubins nível 80. Humildade é tudo.
Ele invocou anjos ao invés de mortos-vivos para que não houvesse comentários maliciosos sobre ele enquanto passeava. Seu passeio não tinha nenhum objetivo em mente, apenas a pergunta que a Torre de Pandora havia feito sobre em que ele transformaria seu reino. E foi através desse passeio e de sua conversa com Fifth que Ainz decidiu transformar seu reino em uma utopia, um lugar onde todas as raças possam conviver em harmonia e serem felizes. E diga-se de passagem, eu que já li os 13 volumes posso afirmar que essa foi uma excelente ideia. Então, como seu primeiro passo, Ainz se dirigiu à guilda de aventureiro e foi fazer um acordo com eles. Pois Ainz acreditava que um aventureiro de verdade não era simplesmente um assassino de monstros, mas sim uma pessoa como em Brasil, que desbravava o desconhecido, viajando e explorando lugares que ninguém nunca imaginou chegar. E com isso, uma nova classe de aventureiro passaria a existir, já que em relação aos ataques frequentes dos monstros, os 10 Knight de Ainz se encarregariam de exterminá-los. E através desses argumentos Ainz conseguiu iniciar um acordo com o mestre da guilda. Mas para isso a guilda de aventureiro teria que se filiar ao reino, o que não era muito bem visto pelos aventureiros. Por isso algumas medidas deveriam ser tomadas, e por isso o mestre da guilda ficaria bastante ocupado futuramente. O mais engraçado de tudo é que quando Ainz foi embora, descobrimos que o mestre da guilda dos magos estava em outro quarto ouvindo toda a conversa, e também ajudaria a desenvolver o plano. A história então corta para a Tina da Blue Rose e Klim que estavam de guarda em um orfanato. A hora havia chegado e Klim havia entrado no edifício para dar um relatório à princesa, pois já era hora deles retornarem ao palácio. Assim retornaram ao palácio, escoltado por Tina e Evilei da Blue Rose. No caminho conversaram sobre a construção do orfanato, feita para as crianças órfãs do massacre causado por Ainz. Mas se você leu a light novel vai perceber que isso é apenas um dos indícios que a princesa já estava trabalhando com Nazarick antes mesmo de se encontrar com Albedo, pois o orfanato tinha apenas o intuito de encontrar crianças talentosas. Seguindo a história, o tópico da conversa se voltou ao Gazef, e sobre o rei que quando viu Laquios falhar ao ressuscitá-lo, feriu o rosto da líder da Blue Rose. Se vocês ainda não sabem, se uma pessoa não deseja ser ressuscitada, a magia não irá funcionar, não importa quão alto o nível dela seja. Saudades Gazef. A princesa chega ao palácio, mas então a história muda para o ponto de vista de Zanak, o irmão da princesa e novo herdeiro do trono, já que com o ataque em conjunto do rei Bruxainz e o Império, o até então herdeiro do trono, o irmão mais velho de Zanak, havia desaparecido sem deixar vestígio. E nesse momento Zanak estava pensando em seus passos para estabilizar sua posição de herdeiro, já que o Marquis Raven, que o apoiava havia desistido de tudo na capital e voltou para suas terras. Provavelmente o trauma psicológico foi extremo e ele resolveu largar a política para poder aproveitar a vida com sua família. Mas com isso, Zanak perdeu o melhor trunfo que o apoiava. Então mesmo Zanak, vendo sua irmã Renner como uma possível ameaça, ainda procurava a ajuda dela. Coitado, mal sabe ele que Renner só quer prender Klim no porão para que ele nunca possa fugir dela. Mas então, quando Renner entrou no castelo e o viu, eles se juntaram e foram caminhar, e o tópico da conversa se voltou à emissária enviada do rei bruxo. Então Renner usou seu brilhante intelecto e seu poder de persuasão para convencer seu irmão sobre as ações que ele deveria tomar. Sim, persuasão, porque como eu já disse, a Renner já está envolvida com os planos de Nazarick, não todos, mas alguns planos importantes sobre o domínio do reino. Logicamente que esse plano foi feito por Demiurgos. Mas a conversa foi interrompida por um soldado, que veio sob a ordem do rei solicitar a presença deles, pois a emissária, Albedo, já estava chegando. 7 dias de viagens depois, de Irrantel a capital de Reestize, Albedo chegou com sua comitiva na capital do reino, onde foi recebida por Zanak e seus subordinados, que os levou até o palácio, enquanto explicava o itinerário, basicamente o que Albedo faria nessa visita. Mas após isso, a história corta e muda de ponto de vista, para um personagem até então desconhecido. Philip, o terceiro filho de uma família nobre em declínio. Ele havia se tornado sucessor da família, graças à morte do primogênito pelo massacre das cabras gigantes, pois o segundo filho já havia morrido por uma doença anos antes, e graças a isso ele até mesmo sentia gratidão em relação ao rei bruxo. Philip foi levado por seu pai para a festa organizada pela família real emissária do rei bruxo. E enquanto estava imerso em seus pensamentos sobre seu passado, Philip foi subitamente acordado pela voz que anunciou a entrada de Albedo. Enquanto observava a beleza de Albedo, ele desejou torná-la sua mulher. Até mesmo imaginou a princesa Renner e Albedo conversando intimamente, numa clássica cena Yuri.
Mas depois de entrar no salão da festa, os nobres não sabiam como se aproximar de Albedo, e depois de ver o lindo rosto solitário dela, Philip tomou coragem e foi até ela. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Depois de conversarem, Philip a convidou para o baile que seria organizado pela família dele. Mas ao término da festa, seu pai o repreendeu por ter sido impulsivo, e até mesmo se atrever a convidar arrogantemente os maiores nobres do reino, para um baile organizado pela família dele, que mal tinham dinheiro para pagar as dívidas, mas Philip disse que não usaria o dinheiro da família e que daria seu próprio jeito. Já que ele havia conhecido uma senhora que prometeu ajudá-lo. E com a ajuda dela, os preparativos foram concluídos facilmente, e logo o baile começou. Porém, mesmo sendo o anfitrião do baile, quando os nobres chegavam iam direto na senhora para cumprimentá-la. Sendo ela a única que recebia elogios, Philip se sentiu um pouco frustrado, mas suportou pois seu objetivo principal era estabelecer uma boa relação com a emissária do rei bruxo. Eu não vou fazer suspense e vou dizer logo, lembra aquela mulher que pertencia aos Eidetfiger, que até foi arrastada por maré e levada para Nazarick, pois ela havia passado por uma bela tortura que causou uma magreza quase que doentia em sua aparência, desaparecendo completamente a beleza que ela tinha. E o motivo dela estar ajudando ele, bem, você verá. Então depois que os convidados haviam chegado, foi a vez da emissária do rei bruxo, que entrou no salão acompanhada de Philip. Mas enquanto acompanhava Albedo, Philip continuou com seus tolos pensamentos de que tinha alguma chance com ela, até mesmo perguntou se ela estava casada. Mas Albedo respondeu habilmente, se esquivando do tópico. E então quando Philip foi abrir a porta para o salão, se aproveitou para tocar o ombro de Albedo. O motivo de eu estar mostrando isso, é porque vai acontecer algo engraçado depois. Até porque quando ele tocou o ombro dela, ela rangeu os dentes em desgosto, mas Philip não percebeu o ódio oculto dela. Mas após isso, a cena corta para o ponto de vista de Ilma. Como eu falei antes, ela é uma das que fazia parte dos Eidetfiger, mas não lembro se esse era o nome dela mesmo. Continuando, ela estava observando os nobres presentes, e percebeu que não haveria nenhum perigo, pois tudo o que estava fazendo não passava de um plano para manipular uma nova facção de nobres do reino. Já havia passado 1h30 do início do baile e Albedo já tinha ido descansar. Nesse momento Philip foi se encontrar com Ilma para avisá-la, e Ilma estava indo ao encontro de Albedo, mas tentou convencer Philip para que fosse sozinha, pois ele insistia em acompanhar, mas é nos pensamentos de Ilma que descobrimos que Philip não passava de um fantoche, um idiota que estava sendo usado para cumprir a missão dela. E então vemos o cúmulo da burrice, quando Philip pergunta a Ilma o que ele precisa fazer para se casar com Albedo. Ilma conseguiu persuadir Philip e então foi ao encontro de Albedo, que já não suportava mais a presença de um certo idiota. E quando Ilma estava levando Albedo para uma sala, Albedo deixou a atuação de lado e começou a limpar o ombro com um lenço, enquanto reclamava. Quando chegaram na sala, encontraram alguns dos outros membros dos Eidetfiger, que estavam extremamente magros, por terem passado pelo batismo de Kyoko, aquela barata guardiã diária de Nazarick. Eles tiveram uma reunião onde discutiram os passos a serem tomados, mas antes de terminar a reunião, Albedo ordenou a procura do item que causou a lavagem cerebral na Chautiar. A história então corta para Albedo no castelo, se encontrando com Renner, que como já estou cansado de dizer, ela já trabalha para Nazarick. Elas se encontraram a sós no quarto de Renner, onde Albedo apresentou com a recompensa enviada de Ains. Que não foi mostrado o que é, mas parece que Renner ainda precisa de outra coisa, que será enviada depois. E quando Renner agradeceu, um par de olhos apareceu em sua sombra, e vocês já devem ter imaginado que ele é o contato dela com Nazarick, um demônio das sombras. Depois disso, elas continuaram a conversar. E assim se encerra o capítulo 2. Bem pessoal, eu vou terminar o vídeo por aqui. Nesse vídeo eu resumi do prólogo ao capítulo 2, e no próximo irei trazer o intervalo, capítulo 3 e o epílogo. E antes que vocês achem que a parte 2 será curta, o capítulo 1 teve 120 páginas e o capítulo 2 teve 90, mais ou menos umas 200 páginas. Mas só o capítulo 3 já tem mais de 150. Mas deixando isso de lado, se acharam um pouco lento é só lembrar que esse volume será o equivalente aos 4 primeiros episódios da 4ª temporada, então é normal dar uma esfriada. Então é isso, se gostaram do vídeo deixe o like e se inscreva no canal. A parte 2 vou soltar até quarta-feira, porque eu também sou otaku e gosto de ver animes, então não dá pra me lançar vídeo todo dia. Obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo.